Fala pessoal, vocês estão bem? Análise semanal aqui no Forex Call. Também deixo minha recomendação para vocês se inscreverem lá no canal Japo no Trade para maiores informações de trade e, é claro, ferramentinha esperta do Enéas. Vai estar na descrição do vídeo. Turma, o que eu vou colocar agora? Vocês devem ter visto pela chamada. Vou passar a analisar agora também o AUD/USD, moedinha bacana, moeda australiana. Eu vou passar a falar mais dela também. Acho que vou fazer um conteúdo dedicado para ela no Japo no Trade. Por quê? Até me perguntaram, a moeda AUD de Austrália, né, USD, é a moedinha uma das mais baratas dos pares majors, dos maiores que a gente tem no pares do Forex para operar. Então, ela é barata. Tá? Mesmo com uma alavancagem de 1 para 200, ela ainda é baratinha, $3 na conta, a gente abre uma operação. Então, muito bom para quem quer começar a entrar no trade com um capital bem pequenininho e não quer ficar na conta demo, né? Quer sentir aquele calor do trade mesmo, né? Que todo mundo precisa passar por essa fase. Então, AUD/USD, uma boa pedida aí para fazer operações. E eu vou introduzir também essa moedinha aqui na análise, no Forex Call. Beleza, turma? Então, a primeira análise vai demorar um pouquinho mais, mas vocês vão acompanhar o raciocínio do que a gente tem para aqui da análise do preço. Perfeito? Vamos lá, então, analisar. Eu vou fazer umas marcações. Então, a gente tem aqui, primeiro, o que eu enxergo neste lado agora, olhando aqui, neste ponto, né? Estou olhando que o preço está subindo, obviamente está subindo, mas a pergunta que a gente faz, será que é hora de comprar ou vender? Então, para isso, vamos olhar um pouquinho mais para trás, que a gente tem para trás aqui no preço. Temos topos e fundos, tem um marco dos meus topos e fundos aqui, ó. Esse topinho é mais baixo que esse? É, mas deixa de ser um topo. Um topo. Aqui eu tenho um fundo nessa região. E aqui eu também tenho um fundo mais baixo. O que eu tenho de movimentação? Preço, fazendo essa movimentação, cravando um topo duplo, movimentação, perdendo fundo. Então, aqui eu já tenho um alerta, eu tenho um alerta de uma reversão de choque nesta região. Então, eu tenho essa movimentação, aqui, e eu tenho um fundo relevante sendo perdido. Tenho um possível movimento de choque nessa região? Sim, mas eu não vou considerar o choque nessa região aqui. Eu vou considerar o choque nessa aqui. Por que eu não vou considerar ali já? Por que tu não está considerando isso aqui? Isso aqui é uma perda de fundo, não é perder o fundo e caiu. Sim, mas este fundo aqui, ele não é um fundo válido para um choque válido, tá? Principalmente porque eu não tenho a quebra, ele só foi capturar os dinheiros e caiu. Então eu considero que isso aqui é só uma mitigação, uma captura de liquidez, indução do preço para fazer isso aqui. Então aqui eu considero como, desculpem a minha caligrafia, mas eu considero ali sim o choquezinho mais válido, tá? Então, choquezão aqui na área e a gente tem para fazer a variação. E quando eu tenho isso, eu tenho dois pontos, uma referência de um topo e um fundo nessa região. Então, dentro dessa referência, na minha análise do gráfico diário, eu vou buscar entradas quando eu chegar numa região de prêmio aqui em cima. Tá? E esse prêmio ele vai acontecer se o preço ele tentar voltar próximo da região de prêmio para fazer vendas. Então, acho que praticamente a gente perdeu um bonde aqui que seria uma boa oportunidade de venda. Tá? Olha só, vendinha nessa região para buscar esse alvo, um stop acima aqui da região de topo de uma captura de liquidez que teve aqui em cima. Bacana, né? Então essa venda já perdemos, mas eu vou fazer o seguinte, não acabou ainda nossas chances, mas vamos continuar a análise. No diário, o preço fazendo topos e fundos, cravando novos bosses, análise assim é rapidona mesmo. Eu faço o preço fazendo uma mitigação. Agora eu vou comprar aqui? Não, porque estou numa região de prêmio, então eu não posso comprar. Então eu vou pensar em vender, certo? Aqui eu tenho uma região de um boss cravado nessa região, nesse movimento, e aqui se ele romper, ele vai perder a estrutura nesse preço aqui. Então a minha região de interesse para se o preço começar a reverter, vai ser por aqui, certo? Certo. E o que eu faço aqui, essa região já está em 50%. Não faço nada, então não posso fazer nada. Eu tenho que esperar em vender no prêmio ou comprar no desconto, tá? Regra principal. Então eu vou comprar no prêmio e vender no desconto. Basicamente isso. Turma, acompanha o raciocínio. Esse aqui eu acho que vai ser o primeiro vídeo que eu faço do zero e faço um raciocínio mais geral, tá? Então o que eu vou pensar agora? Perdi a entrada nessa região aqui, mas eu ainda tenho pontos de interesse para fazer uma entrada na venda. Se o preço voltar a essa regiãozinha aqui, eu vou marcar de rosinha, porque se o preço ele fazer nesse suporte, né, ele fizer uma indução do preço, ele não perder esse fundo ainda, ele ainda vai formar ainda mais um topo mais baixo e vai ganhar impulsão
para ganhar este fundo, né, essa ruptura, e ganhar impulsão para vender e romper, prender esse choque, como ele fez exatamente aqui, ó. Fez isso aqui, segurou e segurou. Então ele pode fazer a mesma coisa aqui e confirmar este movimento, tá? E aí quando ele confirma esse movimento, ele volta para a gente vender aqui em cima. Então se ele fizer este movimento, ele vai voltar de novo para a gente vender aqui em cima, nessas regiões que ele vai deixar algum pó nessa região, tá? Ele vai deixar algum pó nessa região, seja um gap, seja um order block, seja um desbalanço, seja um movimento do base, um drop base e um drop zada. Então nessa base aqui, quando ele deixar aqui, vai ser um bom interessante para venda também. Eu estou vendo que todos os ativos que estão na paridade nesse sentido, né, eles estão muito induzidos a perderem um pouco de força, tá, até essas regiões. É só acompanhar os outros vídeos que estão aqui já postados as análises. Então eu vou pensar em vender se ele chegar nessa regiãozinha aqui em cima, tá? Vou pensar em vender aqui. Vamos para o gráfico H4 e refinar a entrada para a semana. Isso é análise macro, tá? Então eu tenho aqui isso aqui, isso aqui. Aqui em cima eu tenho uma confirmação de uma possível reversão. Vamos olhar pelo H4, agora as minhas referências são outras, né? Dentro dessa referência eu tenho um 50% que ele está trabalhando neste exato momento. Então eu estou no momento de indefinição. Ó. O preço está aqui, cravando topos e fundos, cravando um bottom na região, perdeu aqui dentro de um tempo gráfico menor, né? Eu tenho um choquezinho. Tá? Um choque asterisco, um choque menor. Eu já vi gente escrevendo assim, ó, eu tenho um choque intermediário, eu tenho um choque menor, eu tenho ou escreve pequenininho, né? Eu tenho um choque, enfim. Dentro de um tempo menor eu tenho essa quebra já da estrutura, do preço. E eu vou vender agora aqui. Não, eu estou em 50%, eu disse. Eu tenho que esperar o preço chegar aqui em cima para eu vender mais. Ah, mas ele pode já cair. Beleza, se caiu, aí tu vai pensar num tradezinho curto de compra em alguma região de interesse aqui embaixo, que já vamos marcar agora. Então eu tenho região de interesse para saída da venda ou região de compra aqui. Eu já vi outras coisas mais também. Nossa, a gente tem olho biônico, né? Então a gente analisa que o preço ele veio nessa regiãozinha aqui. Ele tinha deixado esse gap, tá? Posso deixar o gapzinho laranja ou laranja, tá? Ó, então o preço ele vem, arregaça e aí ele deixa esse gap aqui. Ó como ele é atraído. Ó, tentou. Ó como ele é atraído. Ele tentou. Mas, sabe, não vê aquela rasgada aqui, ó. Tem muito dinheiro aqui. Tem muito interesse, tem desbalanceamento. O cara aqui, quem começou a impulsionar isso aqui, tá só de olho esperando, tá? O reloginho dele tá ali, ó. Reloginho, ó. O reloginho dele tá lá. Tic-tac, tic-tac. Então, vai vir uma possível entrada nessa região aqui, vai mergulhar nesse gap, né, nesse desequilíbrio e possivelmente ele possa retomar nesses movimentos. Ou então, tá, que eu acho que está um pouco improvável, pelo que eu estou vendo aqui, esse gap, ele está atraindo, ó, ele está servindo como um imã, tá? Ele está saindo como um imã aqui do preço, ó. Venham para cá, venham para cá. Mas nada impede que ele faça esse movimento antes, tá? Então a gente olha se a gente tem pontos de interesse nessa região. Será que eu tenho pontos de interesse nessa região? Então a gente vai olhar que eu tenho um possível aqui uma base, eu tenho um leve, opa, tenho aqui essa regiãozinha aqui, cara, eu vou marcar ela, embora tenha violado a vela já, né, ele tenha violado ali a sombra, mas são 4 velas seguidas, 1, 2, 3 velas seguidas, cravou uma base, caiu de novo, tá? Então, bom ponto de interesse aqui e aqui também, tá? Aqui também. Então, se o preço chegar nessas regiões, eu vou ficar no alerta aqui para pensar em vendas, tá? Chegar aqui ou chegar aqui em cima, eu vou pensar em vendas nessa região. E se o preço chegar aqui embaixo, eu vou colocar um alerta para pensar em compras nessa regiãozinha aqui embaixo. Ou até mesmo quando ele der a escapada do gap, tá? Ideia é escapar do gap e retornar no preço. Vamos ver se tem alguma coisa de calendário para a semana das moedas, tanto Austrália, esse aqui é o AUD-USD, tá? Mas a moeda da Austrália, o NZD-USD, a gente tem dados de desemprego na quarta-feira, ele tem um movimento muito parecido, tá? Eu dei preferência no AUD, mas o NZD da Nova Zelândia, então, quarta-feira pode ter, então o preço pode estar segurando aqui até quarta-feira. Quarta-feira é dia 17. Então, o preço está lateralizado, né? Será que é por causa disso? O preço lateral pode uma certa indução, pode fazer isso aqui, voltar, ou pode fazer isso aqui até esperar dia 17. E aí eles vão dar alguma definição. Mas, como eu disse, né, o preço parece que está atraindo, tá? Ó, velas, já dizia o Portes, né? Velas de força. Velas de força, para onde? Para quedas, tá? Então, vamos ficar calma, tudo.
Calma, não faz nada. Estamos em 50% dessa movimentação, não estamos? Deixa eu pegar aqui, ó. Tô cravado em 50%, ó. Façam nada. Quer arriscar um trade? Arrisca aqui, ó, para ganhar isso. Arrisca aqui para ganhar isso, tá? Ou arrisca isso aqui só para saída do gap, para ele voltar lá para a região de consolidação. Tá? Minha opinião não é recomendação nem nada, né? Opinião apenas e estudo, análise que eu faço. E essa aqui é a contribuição para o AUD-USD. E também, turma, quem quiser maiores informações, não esqueçam de olhar na descrição do vídeo e acompanhar os vídeos no canal. Forte abraço e boa semana.